Olá, meus amigos! Sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso estudo da Bíblia, para o nosso estudo da lição. Estamos utilizando esta revista Isaías, Consolo para o Povo de Deus, e nós estamos na lição de número 9, Servir e Salvar. Vamos estudar os capítulos 41, 42, até o capítulo 49 de Isaías, você, o nosso convidado. Espero que você esteja aproveitando as legendas que agora estamos implementando nos vídeos da lição. Sim, na lição passada, que foi a lição 8, nós já implementamos legendas em inglês, em espanhol, holandês, italiano, francês. Talvez você tenha um amigo em outro país que não fala bem o português, você pode mandar a lição para ele acompanhar com a legenda. E você ensina para ele, olha, ative a legenda, depois vai lá naquela figurinha da catraca e aperte, clique ali, aí vai legenda, aí você clica de novo em legenda e vai aparecer os vários tipos de legenda. Então é um esforço grande, mas estamos testando, ver se de alguma forma podemos beneficiar as pessoas que não falam em português. Então lembre-se, o vídeo agora está sendo legendado em várias línguas, faladas tanto aqui no Ocidente como no Oriente, viu? Tem lá chinês, árabe, espero que seja compreensível. A pessoa falou, o alemão ficou muito bom, eu li no comentário. O outro pediu, traduz em holandês? Traduzimos para o holandês. E uma pessoa pediu, tem como traduzir em sueco? Se você talvez tenha uma língua que não está sendo contemplada, avise-nos que a gente vai tentar atender essa língua. Tudo bem? Vamos para o nosso estudo, Servir e Salvar. Qual é o objetivo dessa lição? Então, precisamos responder essa pergunta, professores. Lembrem-se também de responder essa pergunta com seus alunos. Porque você tem o capítulo 41, 42, fala de muitos assuntos. Eles trazem aqui problemas sobre a idolatria, questões da destruição de Babilônia, restauração de Israel. Tem vários tópicos. Só que a lição escolheu falar de um. Apenas um tema será tratado, que é a ideia do servo. E aqui na parte de domingo vem a pergunta: quem é o servo? Quem é o servo? Tiago, eu não entendi porque de tantos tópicos, a lição só veio falar de um tópico, que é o servo. Eu vou precisar de adiantar um assunto aqui, para que você entenda e pelo menos leia com mais entusiasmo. É o seguinte, quando se fala que Isaías é um livro com profecias messiânicas, o que vem à sua mente? O capítulo 43, que é aquela profecia que Jesus sofreria, que o Messias seria morto, que ele veria o trabalho de sua alma e ficaria satisfeito, E como é que é o nome dessa profecia? Essa profecia se chama O Servo Sofredor. O Servo Sofredor. E nós vamos estudá-la na lição 10, a semana que vem. Tiago, e o que isso tem a ver com essa lição? É o seguinte, muitas pessoas falam assim, elas leem Isaías 43 e dizem, como é que os judeus não conseguem perceber aqui que essa profecia se encaixa perfeitamente em Jesus, ou que Jesus preenche os requisitos dessa profecia? Como que os líderes, fariseus, escribas, saduceus, não perceberam que Jesus era o cumprimento da profecia do servo sofredor? E aí, se você fala isso para um judeu hoje em dia, sabe o que ele vai lhe falar? Ele vai lhe dizer assim, olha, lá em Isaías 53, realmente é dito, aliás, no 52, verso 12, eis que o meu servo procederá com prudência. E ali diz que ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, já no 53. Ele quem? Aqui não tem a palavra Jesus, aqui tem a palavra servo. E quem que é o servo? Se você perguntar para um judeu, ele fala assim, olha, volte aí no capítulo 41, verso 8, mas tu, ó Israel, servo meu, e tu, Jacó, a quem elegi. Então ele vai dizer, olha, o servo é Israel. Então esse servo sofredor, os judeus não reconhecem Jesus, viu? O servo sofredor, eles vão dizer, é a nação de Israel que está sofrendo, sofreu a invasão da Síria, sofreu o exílio na Babilônia, sofreu a opressão de Antíoco Epifânio, sofreu durante o Império Romano, depois foi espalhada, depois sofreu sob as mãos de Hitler, o Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, e até hoje sofre. Então esse aqui é a nação de Israel, ele vai dizer isso. Então, como semana que vem nós vamos estudar Isaías 53, o servo sofredor, uma das profecias mais fortes, mais conhecidas sobre o Messias, sobre Jesus, então a lição já está preparando para que você possa entender
compreender algumas premissas. E quais são essas premissas? Elas começam aqui no capítulo 41 e vão até o capítulo 53. Então, a lição dessa semana, ela quer esclarecer quem é o servo. Os judeus dizem que o servo é Israel e que não tem essa história de Messias, de Jesus, mas a lição aqui vai mostrar essa semana, por isso que ela se focou nesse tópico do servo, para mostrar que o servo é Israel e o servo é Jesus, porque existem dois servos. Isso aqui é a lição de domingo. Então vamos lá, vamos estudar a identidade do servo. Para que, Tiago, estudar a identidade do servo? Para fundamentar muito bem que na semana que vem, Isaías 53 está falando do servo Messias, Jesus. Mas também existe outro servo, então as coisas não devem ser confundidas. Domingo, nação serva. Pergunta 1. A dica aqui para você, professor, é seguir as perguntas. Essa lição está muito boa de você. Pergunta 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou deixar a pergunta 8 para fazer o fechamento. Então, eu salto a pergunta 8, faço a 9, 10 e 11 e volto na 8, porque ela fica muito adequada para a gente fazer um fechamento e um apelo à nossa classe. Então, vamos lá. Em Isaías 41:8, Deus disse que Israel era seu servo. E em Isaías 42:1, apresentou seu servo. Quem é esse servo? Eu vou ler aqui na lição. Existem dois tipos de referências a servos de Deus entremeadas em Isaías 41 a 53. Um servo é chamado de Israel ou Jacó, como vemos em Isaías 41:8, né, e outras passagens aqui. Outro servo, como nós vemos em Isaías 42:1 e também em Isaías 53:11, né, o meu servo, o justo, procederá com prudência, tá lá, né? Ele não é nomeado, ele é um servo de Deus que não tem nome. Percebeu a primeira diferença? Existe o servo que recebe o nome Israel, Jacó, e existe o servo que não é nomeado. Ao ser mencionado pela primeira vez em Isaías 42:1, esse que é o servo Messias, sua identidade não é aparente. Contudo, à medida que Isaías apresenta o perfil desse servo em passagens posteriores, torna-se claro que ele é alguém que restaura as tribos de Jacó. Então ele não pode ser Jacó, ele não pode ser Israel. Esse Jacó não é a pessoa do patriarca, não. É uma maneira de você chamar o povo. E depois, esse servo morre de modo sacrificial em favor dos pecadores. Portanto, esse último servo não pode ser o mesmo que a nação. Sendo assim, evidentemente, Isaías falou de dois servos de Deus. Um no coletivo, nação, e outro é um indivíduo. Isso aqui é o resumo da lição. Você não pode passar a sua lição e não deixar os alunos compreenderem isso aqui, que existem dois servos. Então, isso aqui é o resumo. Nós só vamos agora trazer argumentos para sustentar essa tese, tudo bem? Depois vamos fazer um fechamento bonito, fique conosco até o final. 2. Qual era a função do servo como nação? Isaías 41:8 e 20. Vamos ler um pouquinho? Isaías 41:8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Veja só, por que ele chama Israel? Lá em Gênesis diz que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Então, Jacó, ele é o eleito de Deus. Lá em Romanos 11, 9 a 11, Paulo diz que Deus amou a Jacó. Então, Jacó, ele quis a bênção e ele recebeu a bênção. Lembrem da profecia? 2 povos há no teu ventre, mas o mais novo dominará sobre o mais velho. O mais velho será servo do mais novo. A profecia, Deus elegeu Jacó. Só que Jacó andou peregrino lá na terra dos tios. Então, será que o direito de Jacó, como está aqui, né, no capítulo 40, porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor. Lembra lá de Jacó tendo que fugir, né, com medo do irmão Esaú matar, e aí Deus abriu o céu, ele viu a escada que descia do trono de Deus e encostava na terra, e os anjos ministravam. Jacó não estava sozinho. Deus um dia trouxe Jacó de volta à sua terra. Então, o povo de Deus aqui seria exilado na Babilônia. Mas Deus traria o povo de volta para a sua terra, como ele trouxe Jacó do seu exílio também. Isso é bonito. Você percebe como nós encontramos várias mensagens aqui, quando esprememos o texto bíblico, até cair as últimas gotinhas de teologia. Israel também é que com o príncipe lutaste com Deus e como homem prevaleceste. Está lá em, vamos ler esse texto aqui, está lá em Gênesis, capítulo 32, vamos ver aqui. 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse o anjo, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste.
Então, o profeta aqui utiliza Israel, né? Israel é aquele que luta com Deus, mas ele prevalece. Né? Jacó, Deus traz Jacó novamente para a sua terra. Então, o servo Israel, o servo Jacó. Tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, eu não te rejeitei. Olha que mensagem, né, começa a inaugurar essa nova parte de Isaías. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, com o meu braço direito que não falha. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Que texto bonito. Deus ajudou Jacó a retornar do seu exílio. Deus tirou o seu povo do Egito e o colocou na terra de Canaã. Ele abriu o mar para que o seu povo passasse. Ele criou água no deserto. Ele sustentou o seu povo por onde homem nenhum vivia. E ele também trouxe o seu povo de volta da Babilônia. Eu sou o que te ajudo. Nestes capítulos aqui fala muito da idolatria. O tempo inteiro Deus está advertindo, mas você abandone a idolatria. Mas Deus ajuda. Hoje nós também podemos pensar assim. Se colocarmos a nossa confiança em Deus, os nossos inimigos serão confundidos, desbaratados, destruídos, esmagados pela destra fiel de Deus, que é fiel para derrotar os nossos inimigos, mas também para nos proteger, assim como ele protegeu Jacó. Talvez você esteja lutando com Deus, mas que você se apodere pela fé e peça a bênção de Deus, como Jacó pediu. Eu quero ser abençoado. E aí o anjo muda o nome de Jacó. Já não te chamarás Jacó, você vai se chamar Israel, porque você luta com Deus e você é perseverante nas suas orações, na sua fé, para receber a bênção, a verdadeira bênção. Vamos agora para a parte de segunda-feira. Falamos do servo Israel, Jacó, e agora vamos falar do servo anônimo. 3. Quais eram as funções e o caráter do servo anônimo de Deus a quem ele havia escolhido e em quem tinha colocado o seu espírito? Nós vemos aqui em Isaías 42. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Este é o meu filho que me dá prazer, né? Eu me comprazo, a minha alma se compraz nele, tudo bem? Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Isso aqui é um termo técnico para... o direito são as leis de Israel. Israel deveria ser luz para as nações. Toda a terra deveria se cobrir da glória de Deus, do conhecimento de Deus, deveria encher todas as nações. Mas Israel falha na sua missão. Mas agora vem Cristo e ele vai promulgar o direito, a aliança que Deus havia feito com o seu povo, né, sobre a redenção, a criação, queda e redenção do homem. Ela deveria ser espalhada. E esse servo, que é o servo anônimo, ele faria isso. Ele faria uma aliança com o povo, não apenas com o povo de Jacó, de Israel, mas também com os estrangeiros. Querem ver? Ele não clamará, sobre ele eu pus o meu espírito, ele promulgará o direito, a aliança, as leis aos gentios. Não clamará nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a cana torcida que fumega. Em verdade, ele promulgará o direito, a lei, as alianças. Ele não vem para destruir. Eu gosto aqui do comentário de sexta-feira, que está lá no livro Obreiros Evangélicos, página 117. Grande tato e sabedoria são necessários no trabalho de ganhar pessoas. O Salvador nunca suprimiu a verdade. Ele nunca segurou o que realmente estava escrito, mas disse a verdade sempre com amor. Em suas relações com os outros, Jesus exercia o máximo de tato e era sempre bondoso e cheio de cuidado. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa. Não ocasionou jamais uma dor desnecessária a um coração sensível. Se nós queremos ser justos, exige também que sejamos bondosos. Às vezes há muitas pessoas querendo ser zelosas, né, por Deus, invocam a pessoa de Elias, mas na verdade estão tendo o zelo, não de Elias, mas o zelo de Jeú. É um zelo desmedido, é um zelo agressivo. Estou chamando o pecado pelo nome.
Pode-se chamar o pecado pelo nome, mas precisamos ter bondade, tato, sensibilidade. Fale, mas fale com tato, com sensibilidade. Ó. Não censurava a fraqueza humana, denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade e a iniquidade. Por isso que os embates de Jesus eram principalmente com os fariseus, que alegavam ser dirigentes do povo, mas estavam levando o povo à ruína. Eram hipócritas, se chamavam de santos, mas no íntimo queriam matar a Jesus. E ali ele então comia com os publicanos e com as prostitutas. Ele não estava sancionando aquele comportamento, mas ele entendia a fraqueza humana e estava oferecendo uma nova vida para essas pessoas. Havia lágrimas em sua voz ao proferir suas esmagadoras repreensões. Olha, a lágrima não estava no rosto, preste atenção no texto. A lágrima estava na voz. Muitas pessoas imaginam que Jesus falava chorando. Não. A lágrima na voz é uma figura de linguagem. Ele falava triste. Olha, ele deu uma esmagadora repreensão, mas com tristeza porque aquilo estava acontecendo. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Toda pessoa era preciosa aos seus olhos. Conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se, todavia, com a mais tenra compaixão e respeito para todo membro da família de Deus. Via em todos os corações a quem tinha a missão de salvar. Ele não vai chegar naquele cachorro morto e chutar o cachorro morto. O cachorro já está ali morrendo, né? A cana, ela já está quebrada, você vai quebrá-la mais. Aquele pavio que estava ali no fogo são só brasas, sabe? O fogo está quase se apagando. Você vai chegar e vai pisar para o fogo se apagar completamente? Não. Então ele veio não para ser um esmagador, um tirano, um opressor, mas para ser um divino companheiro, um Deus que conhece também as nossas fraquezas. Emmanuel, Deus conosco. Vamos retornar aqui para a segunda-feira, estávamos lendo o texto. Isaías 42:4. Não desanimará nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus, a terra e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Então esse servo, se ele vai ser um mediador da aliança com Israel e com os gentios, ele não pode ser o próprio Israel. Você começa a perceber aqui claramente que o texto faz uma distinção entre o servo do capítulo 42:1 e o servo do capítulo 41:8. Vamos voltar aqui para a nossa pergunta. Pergunta 4. A função e o caráter desse servo se comparam aos do rebento de Jessé, sobre o qual repousava também o Espírito de Deus. Lá no capítulo 11 diz que o Espírito de Deus estaria com ele. Aqui no capítulo 42 também o Espírito de Deus estaria com ele. Lá no capítulo 11 de Isaías diz que ele julgaria com justiça. Aqui também ele julgará com justiça. Ele apacentará o seu rebanho. As nações recorreriam a esse servo. Aqui diz que ele vai levar o direito, a aliança, a lei de Deus, né? A revelação dada ao povo de Israel aos gentios. Foi o que o cristianismo fez, tudo bem? Pergunta 5. Como o Novo Testamento identifica o servo de Isaías 42:1-7 com o que promulga a justiça? Ele colocou aqui para a gente dar uma olhada o texto de Mateus 12. Aqui em Mateus 12 diz assim, 12:15. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo a quem escolhi. Mateus identifica Jesus como aquele que preenche as características de Isaías 42. Outro ponto que precisamos destacar é Mateus 26:28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Então aqui em Isaías capítulo 42, verso 6, diz assim, te farei mediador da aliança com o povo. E aí Jesus ele estava derramando o seu sangue para assinar, para selar aquela aliança. Este é o sangue da velha aliança, foi um sangue de carneiro, de animal, né? Agora é um sangue do Filho de Deus. Este é o sangue da nova aliança, cumprindo aqui Isaías 42:6, fazendo aliança com o povo de Israel, e o que ele diz para os seus discípulos, para pregar o evangelho até os confins da terra. Ele levou, então, a palavra de Deus, a aliança aos gentios. As ilhas do mar aguardaram a sua doutrina, é o que diz aqui. Vamos para a terça-feira, o Messias persa. Que profecia impressionante aparece em Isaías 44:26. Vamos dar uma olhada? Eu gosto de ler do verso 21, que é muito bonito.
44, 21. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti, desfaço as tuas transgressões como a névoa. Quais transgressões? De idolatria. A idolatria é denunciada nesses capítulos. Ó. Desfaço as tuas transgressões como a névoa. Eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Torna-te para mim, porque eu te remi. E agora, ele diz a partir do verso 26. Confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Que digo a Jerusalém? Ela será habitada. E das cidades de Judá, elas serão edificadas. E quanto às ruínas, eu as levantarei. Que digo à profundeza das águas? Seca-te, e eu secarei os teus rios. Agora faça uma pausa aí. Você conhece alguém que secou os rios para libertar o povo de Deus? Essa história é conhecida. Já exploramos ela na lição de Daniel, eu já falei aqui há 2 lições atrás. Quando o povo de Deus estava em exílio ali em Babilônia, o rei era Belsazar, e o rei fez uma grande festa, trouxe os utensílios do templo e falou, olha, vamos ficar aqui comendo e bebendo, Babilônia nunca será destruída. As tropas de Ciro desviaram as águas do rio Eufrates, que dava sustentação à cidade de Babilônia. Eles entraram por baixo dos portões e conquistaram o reino de Babilônia. E o que Ciro faz? Logo depois, no ano 539/538, ele faz o decreto que está em Esdras, capítulo 1. O Deus do céu lhe disse para construir a ele um templo, né? E ele liberta o povo. Então o povo, ele volta por causa do decreto de Ciro. Aí é Josué e Zorobabel. Aí os profetas Ageu e Zacarias também saem lá de Babilônia e voltam para o reino de Judá. Tudo bem? Veja o verso 28. Aliás, vamos ler o 27. Que digo à profundeza das águas? Seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do seu templo será fundado. Isso aqui me arrepia. Há mais de 150 anos antes, Deus deu nome e sobrenome a Ciro, e ele determinou o meio pelo qual ele conquistaria a Babilônia e libertaria o povo de Deus. Veja 45, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu iria diante de ti, endireitaria os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó, esse é o servo que tem nome, meu servo Israel, meu escolhido, eu te chamei, Ciro, te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Isso é tão bonito, que Deus tem um propósito para a nossa vida, inclusive dos pagãos, que adoravam Marduk, que não conhecia Deus. Ainda que não me conheces, eu te chamei e eu te dei uma missão. Meu querido amigo, quanto mais a você, cristão, será que Deus não deu uma missão para você? Será que Deus não espera que você realize algum propósito, principalmente um propósito missionário, principalmente uma missão? A palavra hebraica para ungido é a mesma da qual obtemos a palavra Messias, né? Hamashia, o ungido, tudo bem? E aqui Ciro é tratado também como o ungido. E Ciro, ele é um tipo de Cristo, porque Cristo também vem para nos libertar do império das trevas. Então, Ciro, um rei pagão, ele tem essa alcunha de o libertador. Veja uma coisa interessante. Lá em Apocalipse 16, nós temos a Babilônia espiritual. E é dito o seguinte, por ocasião das pragas. Olha só. Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Quem também fez uma obra no rio Eufrates? Ciro. Cujas águas secaram. As águas do Eufrates também secaram. Né? Olha o que diz aqui em Isaías, ó. Que digo às profundezas das águas, seca-te e eu secarei os teus rios. Aqui, olha, derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Jesus volta do Oriente.
né? Assim como o tipo Ciro também veio do Oriente para salvar o povo de Deus que estava em Babilônia. Babilônia, que domina sobre os reis da terra, também está exercendo, né, um jugo pesado sobre o povo de Deus. E ela está sentada sobre muitas águas. A Babilônia espiritual está sobre muitas águas, assim como a Babilônia literal estava sobre as águas do Eufrates. Assim, então, como Deus ordenou que Ciro secasse as águas do Eufrates. Aqui também, esses povos, nações, multidões e línguas que dão base à Babilônia espiritual, eles serão abalados para preparar o caminho da volta de Jesus. Isso aqui já é a ocasião das pragas. É muito bonito nós entendermos aqui as histórias do Antigo Testamento para saber interpretar o Apocalipse. Esperança antecipada. Vamos aqui para a parte de quarta-feira. E a lição traz uma temática que já trabalhamos na lição 2, a autoria do livro de Isaías. O fato de Isaías ter profetizado com precisão tão grande a vinda de Ciro, há 150 anos antes, incomoda aqueles que não creem que os profetas recebem predições de Deus. E é por isso que muitos eruditos dizem que aqui não é o Isaías, né, lá da época da Síria que está falando. Aquele Isaías morreu, o povo foi para o exílio, e depois do exílio, né, a pessoa que viu tudo, como aconteceu, ele escreve um livro como se o livro tivesse sido escrito no passado, uma fraude, ok? Ele junta o seu livro como Isaías e fala, olha, é uma profecia, né? Mas o livro é escrito depois que o evento aconteceu e a pessoa teria juntado aqui e dito que era o livro de Isaías. Isso é uma fraude, nós não concordamos com isso, mas por que esses teólogos liberais afirmam isso? Porque eles acham que Deus não pode revelar, né, uma profecia. Se Deus não pode revelar uma profecia, ele não é Deus. Isso aqui é tema desses capítulos. Nós não podemos estudar. Eu estou seguindo aqui a lição decidiu estudar só a identidade do servo. Mas vamos dar uma palhinha aqui, ó, Isaías 42, verso 8. Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram. Olha, várias predições do livro de Isaías já se cumpriram, inclusive o ataque e derrota da Assíria. E novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Deus está dizendo que, para provar a sua onisciência, a sua onipotência, ele conta como será o futuro, ele faz predições. E aqui ele conta, olha, para mostrar que os ídolos não valem nada, eu vou falar que o povo de Deus irá para o cativeiro e retornará, e o nome do libertador é Ciro, e mais, digo como Babilônia será derrotada, com as suas águas sendo, né, secas, com o rio Eufrates sendo seco. Então Deus faz a predição. As profecias, elas testificam do poder da onisciência de Deus. E aqui é todo um conflito entre Deus dizendo por que o povo ainda insiste em adorar ídolos, porque o povo está fascinado com as outras religiões pagãs, sendo que eles não conseguem fazer nenhuma predição, nenhuma profecia, nada se concretiza. Então lemos isso aqui, Isaías 42, 8 e 9. Agora veja, Isaías 43, verso 9. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem as suas testemunhas e por elas se justifiquem, e para que se ouça e se diga, verdade é. Então, você vai encontrar aqui esse combate entre Deus e os falsos deuses, Deus falando assim, olha, eu faço predições, elas acontecem. E vocês? Vocês conseguem fazer uma predição? Essas outras religiões predisseram alguma coisa e já se concretizou? Não. Então elas não são dignas de crédito. Tudo bem? Então isso aqui não pode ser negado de maneira alguma. Isso aqui testifica da inspiração do livro. Pergunta 8. Vamos deixá-la para o nosso fechamento? Vamos aqui para quinta-feira. Um servo compassivo e sofredor. Quem é o servo de Deus em Isaías 49, 1 a 12? Isaías 49, 1 a 12. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, fez menção ao meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse, tu és meu servo, é Israel por quem hei de ser glorificado. E Tiago, e agora, quem é esse servo aqui? Aqui só tem duas opções, né? João Batista e Jesus, mas aqui diz Israel. Aí vamos continuar lendo. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado inútil e em vão gastei as minhas forças.
Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, e para que torne a trazer Jacó, e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e meu Deus é a minha força. Peraí, esse servo ele vai tornar a reunir Israel, então ele não pode ser Israel. Você percebeu aí, no próprio texto da Bíblia? Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios. Volta aqui a temática de Isaías 42. As ilhas do mar aguardarão a sua doutrina. Ele vai colocar o direito, a nova aliança sobre a terra. Então, basicamente, isso aqui nós já respondemos, que há uma identificação da nação de Israel com o Messias. A lição de quinta-feira diz assim: o servo individual torna-se a personificação ou representante perfeito do que a nação deveria ter sido, né? Nação cujo fracasso tinha comprometido o uso do nome Israel, aquele que peleja com Deus, persevera na oração, pede a bênção, reclama a bênção e vence. Nós fizemos aqui toda uma análise da identidade do servo para dizer que existe um servo Israel, nação, coletivo, e um servo individual. Na próxima semana nós analisaremos o que é conhecido como a canção do servo sofredor, principalmente o capítulo 53 de Isaías. Agora, eu gostaria de responder a pergunta 8. Embora a nação tivesse enfrentado uma terrível calamidade por causa dos pecados do povo, alguns não perderam a esperança. Eles se apegaram às promessas de Deus encontradas em Levítico 26, 40 a 45. Leia esses versos cuidadosamente. Coloque-se no lugar dos hebreus que estavam vivos após a derrota de Judá para a Babilônia. Que esperança encontramos nessas palavras? Lá em Levítico 26, Moisés esclareceu ao povo: olha, se vocês fizerem o que é reto, Deus vai abençoar vocês. Mas se vocês começarem a praticar o pecado, a quebrar a aliança, Deus vai começar a dar castigos brandos, castigos médios e castigos pesados. Inclusive, mandar outros povos invadir o reino de vocês e levar vocês para o exílio. É o que está aqui em Levítico 26. A minha Bíblia tem subtítulos. Ela diz assim: ó, primeiro castigo, desgraça. Segundo castigo, seca. Terceiro, feras. Quarto, enfermidades. Quinto, fome. Sexto castigo, dispersão, que vai do 32 ao 39. Agora, Levítico 26, 40 diz assim: mas se confessarem a sua iniquidade. Isso nos lembra lá do texto, né? Aquele que encobre a sua transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Esse alcançará misericórdia. Então não pense que você vai viver nos seus pecados, não vai confessar nada, não vai abandonar os pecados. Ah, mas Jesus nos ama e vai tudo certo. Não. O que encobre, se você não confessa as suas transgressões, você não as reconhece, você as encobre. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então veja assim, ó, se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também que andaram contrariamente para comigo, pelo que também fui contrário a eles, né? E os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se o seu coração incircunciso se humilhar e tomarem eles por bem o castigo da sua iniquidade, o arrependimento tem que ser do coração. Não basta você seguir os ritos, fazer a circuncisão na carne. Aqui ele está pedindo a circuncisão no coração. Então me lembrarei da minha aliança com Jacó e também da minha aliança com Isaque e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Verso 44. Mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar a minha aliança para com eles. Meu querido amigo, isso aqui é uma promessa. Talvez você esteja afastado da igreja, nem estuda a lição, entrou só nesse vídeo porque alguém lhe enviou, você ficou até o final. Eu queria dizer que se você persistir no caminho para longe de Deus, você vai ser consumido. Não existe outra alternativa. Você precisa confessar os seus pecados, você precisa se arrepender, você precisa romper, você precisa dar um passo e queimar as pontes atrás de você. Você precisa dizer: estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, nunca mais. Chega de mundo, chega de festa, chega de bebida, chega de qualquer coisa. E você não precisa temer. A Bíblia tem várias passagens. Não temas, não temas, não temas, não temas, ó Judá, não temas, como lemos aqui, olha. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor.
eu te sustento com a minha destra fiel. Não quer dizer que você não passará por problemas, não quer dizer que depois de você aceitar a Cristo, você vai ter dinheiro, prosperidade, não vai ter desemprego, não vai ter doença. Não quer dizer nada disso. Você pode até sofrer da Covid, algum parente seu pode falecer, mas você tem que confiar. Não temas, não temas. Porque Deus, aprenda isso, Deus não te livra da fornalha, Deus te livra na fornalha. Deus não te livra da cova dos leões, mas Deus nos livra na cova dos leões. E eu deixo com você a promessa de Isaías 43. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Aqui não diz, você nunca vai passar pelas águas, você nunca vai encontrar problemas. Você está passando por problemas, talvez uma enchente levou a sua casa, literalmente. Talvez seu casamento está desmoronando. Não sei quais são os seus problemas. A resposta aqui, serei contigo. Não fora das águas. Deus não vai te livrar das águas, mas Deus vai te livrar nas águas. Ao passares pelas águas, serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Os santos mártires diziam que eles não sentiam dor porque Cristo sentia a dor por eles. O servo sofredor sofria por cada santo mártir que deu a sua vida em testemunho. Não quer você aceitar ser um dos seguidores de Cristo? Assim como ele chegou aos discípulos e disse, segue-me, hoje ele está chamando você. Talvez ele quer que você dê o passo do seu batismo ou do seu rebatismo. Eu te faço esse desafio hoje. Vamos recomeçar? Não temas, ele te remiu. Ele apaga as tuas transgressões como a névoa. Você terá problemas, mas ele disse, eu estarei convosco. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Que Deus o abençoe.